Fala, povinhos! Tudo bom com vocês? Então vamos lá, vamos continuar falando aqui sobre a questão da estética do texto e agora especificamente a gente vai falar sobre a qualidade do texto, tudo bem? São algumas coisas, são alguns detalhes que a gente acaba colocando na redação que podem prejudicar e muito a sua nota, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora, não sim do aspecto físico, que eu já expliquei na aula de estética parte 1. A gente vai falar em si de alguns trechos que a gente escreve que prejudicam a nossa nota. Por exemplo, vamos lá. Ambiguidade, tá? Ambiguidade. O aluno disse ao professor que era carioca. O aluno disse ao professor que era carioca. Pergunto a vocês, quem é carioca? O professor ou o aluno? Observe que quando eu escrevo desta forma, a minha frase fica ambígua. O que é ambiguidade? Duplo sentido. Então, se o seu corretor lê algo do gênero dentro da sua redação, ele não sabe qual que é o referencial, quem é o sujeito, quem que é o carioca aqui. Ele não sabe. Isso daqui desconta a nota. Por quê? Porque as ideias dentro da sua redação devem ser muito claras, muito coesas. Eu tenho que saber qual que é o referente de cada ser que você explica dentro lá do seu texto, tudo bem? Então, cuidado com a ambiguidade. Terminou de escrever redação? Leia, releia, veja se surge alguma dúvida, se você mesmo não entendeu algum referente e arrume isso antes de passar a limpo. Segundo, cacofonia. Cacofonia, o que é isso, Pro? Já que não posso amarela, vou estudar e passar em medicina. Estou falando aqui de uma realidade triste e feliz ao mesmo tempo. Já que não posso amarela, vou estudar e passar em medicina. O que acontece? O que é a cacofonia? É a junção de duas ou mais palavras do nosso idioma que acabam gerando um estranhamento, tudo bem? Na leitura ou na fala. Então a gente deve evitar esse tipo de situação em uma prova, não só para escrever, mas também para falar, tudo bem? Por quê? Porque já que não posso amarela, parece que eu estou falando de uma outra coisa, né? Estou falando da cor. Então pode confundir quem está ouvindo isso principalmente. Estendeu uma mão para cumprimentar o desconhecido. Estendeu uma mão. Uma mão. E aí? Uma fruta? Estendeu a mão, né? Já evitaria aqui o trechinho cacofônico, certo? Fiquem atentos para não praticar isso aqui na redação de vocês. Pleonasmo vicioso. O pleonasmo em si, gente, ele não é errado. O que é errado? O pleonasmo vicioso, que ele é uma ideia redundante, ok? Subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, hemorragia de sangue, decapitou a cabeça, isso é errado, tá? Você tá só trazendo uma ideia de segunda vez para nada, porque entrar para dentro você só entra para dentro, não entra para fora, tudo bem? Então vamos tomar cuidado com isso daqui. Eu sei que às vezes a gente fala brincando com um amigo, mas na redação principalmente isso aqui desconta uma nota danada. Fiquem atentos. Plebeísmo e queísmo. Plebeísmo e queísmo. Muita gente nunca ouviu falar disso daqui, mas pratica. O que é esse plebeísmo ou queísmo? O plebeísmo, gente, é quando você utiliza a fala, o modo que você fala e põe isso lá na redação, como se você estivesse conversando com a pessoa. Quem usa muito isso é uma criança que está em processo de alfabetização, que não é o seu caso, eu tenho certeza. Então, você não pode escrever, é óbvio, na sua redação, que segue a norma culta, tipo assim, o prefeito, tipo assim, deve tomar algumas atitudes para com a sociedade, né? Pô, você não está conversando, você não está escrevendo um texto de um blog, você está escrevendo um texto de uma redação, num concurso, numa prova, num vestibular, num Enem, que deve seguir obrigatoriamente a norma culta. E o que é o queísmo? O queísmo, gente, é o excesso de que. Em que o prefeito que livrou as pessoas desta multa que foram prejudicadas, não sei. Tem muita gente que não percebe a quantidade de que coloca dentro do texto. Isso é chamado de fenômeno do queísmo. Tem que evitar, porque isso daqui mostra para a sua banca o empobrecimento vocabular. Significa que você não tem vocabulário, parece que você está conversando com a pessoa, escrevendo um texto como você fala. Isso é errado, tudo bem? Ok? Fiquemos atentos. Você pode falar assim? Pode falar assim, eu falo assim, tipo assim, né? Aí
Falar é uma coisa. Quando você escreve um texto, você tem que seguir a norma culta do nosso idioma, da gramática. E isso não entra dentro do idioma da nossa gramática normativa, tudo bem? Vamos falar agora da coesão e coerência. Ah, isso daqui é polêmico, gente. Por que é polêmico, professor? Porque, gente, e eu tô nesse grupo, né? Vamos ver quem se identifica comigo. A gente escrevia lá a redação que a professora pedia na escola. Aí, quando chegava a nota, que a gente já tava assim, nossa, arregacei na redação, nossa senhora! Eu acho que eu nem preciso mais fazer prova até o final do ano, de tão bem que eu fiz essa redação, que vai ser 10 até o final do ano. Aí, chega a nota, a gente tem um pouquinho de decepção, né? Que vem aquela notinha, 2, 2,5. Aí você fala assim, o que aconteceu? Eu fiz um texto muito louco. Aí você olha lá, a professora coloca a seguinte observação. Texto confuso, ideias confusas, falta de coesão e coerência. Gente, se tinha um negócio que me dava nervoso, era quando o professor colocava que era falta de coesão e coerência. E aí eu tentava explicar, mas professora, eu quis dizer tal e tal coisa aqui nesse trecho. Gente, você não vai ter a chance de virar para o seu corretor e falar o que você quis dizer. Tem que estar claro no texto. Você tem que trabalhar bem a coesão e a coerência para que isso fique claro no texto. Você não vai ter chance de falar para ele. Então mostra aqui, ó, a chance que você tem é escrevendo. Vamos escrever certinho, bora lá. A coesão e coerência, gente, ela relaciona-se diretamente, tá, com o uso correto dos pronomes no texto, advérbios, preposições, conjunções, sinais de pontuação. Se você conseguir utilizar bem, principalmente as conjunções, preposições e sinais de pontuação, a chance da falta de coesão e coerência cair, que não existir quase no seu texto, é muito grande, tudo bem? Então, dá uma olhada no exemplo que eu coloquei aqui. Na época, não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Entretanto, a justiça se mostrou falha ao não realizar uma investigação mais efetiva acerca da conduta destes jovens. Olha só, eu coloquei aqui em destaque, entretanto, e destes jovens. Eu dei um destaque aqui para esses dois trechos. Por quê? Observem o uso dessa conjunção. Eu poderia falar, na época não conseguimos desvendar os mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Ok, todo mundo entendeu. Eu coloquei, entretanto, a justiça, continuei meu texto, todo mundo entendeu o que eu quis dizer, usando uma adversidade. Gente, e se eu colocasse assim, ó, na época, não conseguimos desvendar mistérios que compunham o caso dos jovens condenados. Ok? Ou, a justiça se mostrou falha ao não realizar uma investigação. Se eu colocasse aqui a conjunção alternativa ou, faria sentido? Não faria. Vocês perceberam? Por quê? Porque se eu coloco uma conjunção que não deve ser colocada no lugar errado, perde a coesão. Perde a coesão. E só para deixar claro, a falta de coesão, gente, é quando eu não ligo bem as palavras dentro de um parágrafo. Então, se eu falho aqui, ó, eu pratiquei uma falha na coesão. Mas, se os parágrafos, né, todos os parágrafos estão desconexos, as ideias não estão organizadas, em um parágrafo você fala de camelos, no outro você fala de churros, isso daí é falta de coerência. Então, a coesão, ela trabalha esse entrelaçamento das palavras dentro do parágrafo. E a coerência, ela trabalha o texto como um todo. Ela olha o todo, tudo bem? Tudo é coerente. E dentro do parágrafo é a coesão. E aí eu coloquei que destes jovens está corretamente, porque está retomando eles. Então aqui observem que eu usei o pronome corretamente para retomar esses jovens. Tá dando para entender, gente? Tudo bem? Fácil ou difícil? Muito tranquilo, né? Olha lá, redundância. O que é redundância? Quando você faz o famoso que nós chamamos de encher linguiça. Como assim, professora? Sabe quando você fala uma coisa num parágrafo e no segundo parágrafo você fala a mesma coisa com outras palavras? Isso nós chamamos de redundância. O seu texto, ele tem que ter progressividade, ele tem que ser um texto progressivo, ele tem que andar. O argumento, ele evolui até a conclusão do seu texto.
Um dos candidatos apresentou seus projetos para o futuro e um deles era a criação de novos projetos e empregos, enquanto estivesse à frente da prefeitura municipal. Gente, um dos candidatos apresentou seus projetos para o futuro e um deles era a criação de novos projetos e empregos enquanto... Oi? Tudo bem? Eu falei aqui dos projetos para o futuro e falei que os projetos do futuro eram projetos... Oh, tudo bem? Seu texto tem que ser progressivo. Você não pode ficar repetindo as coisas que você já disse. Tudo bem? Tudo bem, então tá bom. Isso daqui é redundância e isso daqui desconta uma nota alta, porque significa que não tem argumentos no seu texto. Você só fez um argumento e o resto você escreveu com outras palavras. Ok? Barbarismo. O que é barbarismo, professora? É quando nós escrevemos palavras de forma incorreta, é quando praticamos erros ortográficos, às vezes por não conhecer a grafia daquela palavra, às vezes porque nós esquecemos, ou enfim, porque na hora você não lembrou, falhou, tudo bem, é humano. Mas temos que tomar cuidado porque isso desconta nota. Sobrancelha. Não existe sobrancelha, é sobrancelha. Ah, professora, mas eu nunca li esta palavra. Tudo bem, ok. Erros acontecem, mas nós temos que evitá-los. Iogurte. Iogurte. Iogurte, tudo bem? Iogurte não tem. Se tá na dúvida, escreve Danone, ok? Cozinha, já vi muita gente estranha isso aqui, mas eu já vi. Ah, na cozinha, se cozinha, então a cozinha. Gente, cozinha, tomemos cuidado com isso, ok? Outro exemplo também comum isso daqui é frentista, fretista, frentista, mendigo, mendigo, mendigo. Ok? Tomemos cuidado, ok? Por quê? Porque esse tipo de falha, gente, desconta nota, e não é pouca não, ok? Porque às vezes você pratica uma, duas, tudo bem? Várias, isso vai prejudicar bastante você. E, não menos importante, muito pelo contrário, o eco. O que é eco, professora? É a repetição constante de palavras, expressões ou palavras com terminações parecidas muito próximas, tá? Então, quando a gente faz a leitura, parece que a gente está lendo só a mesma terminação em todas as palavras. Isso prejudica a nota e esse é um dos erros mais comuns nas redações dos alunos. Eu corrijo redações, eu reviso redações todos os dias e é uma das coisas que a gente mais observa que os alunos praticam. É óbvio que não é por maldade, mas quando você fizer a revisão do seu texto, você tem que prestar atenção nisso e evitar e substituir os termos que você percebe ali que estão gerando eco. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. Odiernamente, as pessoas são influenciadas por pessoas mal intencionadas diariamente. Olha só, né, gente? Odiernamente é o diariamente, tá? É uma forma de você falar isso. Ordienamente, as pessoas são influenciadas por pessoas mal intencionadas diariamente. Influenciadas por pessoas mal intencionadas diariamente. Mente, mente, pessoas, pessoas, hadas. Isso daqui é o que nós chamamos de eco. Muitas vezes, quando você escreve, você não percebe que pratica, mas ele tá lá. Então, tomemos cuidado, porque isso desconta uma alta pontuação. Beleza, gente? Fiquem atentos com isso. Não deixem de praticar. Sempre que você terminar a sua redação, faça uma leitura. Se você sabe que você tem mais dificuldade em um dos pontos apresentados aqui, ah, professora, eu acho que no meu texto eu pratico muito eco. Então faça uma revisão só focada em prestar atenção nas palavras para ver se alguma repete final, se repete a própria palavra dentro do parágrafo e por aí vai. Tudo bem? Um beijinho para você, até o nosso próximo encontro e tchau! Tudo bom com vocês? E vamos aqui para esta aula tão esperada. Professora, como é que você sabe que eu estava precisando dessa aula? Eu sei tudo, né? Eu sou um mago, né? Olha, o que é? Tá aqui, ó. Organizando as ideias. Por quê? Porque uma das dúvidas, das maiores dúvidas dos alunos, né? Uma das dúvidas que eu mais escuto é: professora, sabe o que é? É que quando eu leio lá a coletânea que a prova me fornece, tudo bababá, tudo bonitinho e tudo mais, tá tudo bem. Eu entendi o tema, eu entendi a coletânea, só que aí na hora de escrever,
Eu não sei por onde começar, eu não sei como organizar a ordem que eu vou colocar as coisas, as informações. É muita informação sobre o mesmo tema. Qual que eu ponho, qual que eu deixo colocar, qual assunto que eu falo. Vamos lá, gente, se acalme. Respira, porque esta aula vai ajudar você exatamente nisso, a organizar as suas ideias. E aí, gente, dá uma olhada. Como eu organizo as minhas ideias? Todo mundo acha que a redação ela começa quando você começa a escrever. E aí eu vou te falar um negócio que posso surpreender, vou chocar um pouco a sociedade, mas a redação ela não começa quando você começa a escrever. Claro, ela começa nesse preparo, em assistir aulas, treinar redações, mas a redação, o momento mesmo da redação, ela começa na análise reflexiva que você faz a respeito daquele tema. Tá, tudo bem, professora, mas isso não ajuda eu a organizar as minhas ideias. É óbvio que não, eu vou mostrar para vocês como que vocês organizam isso, tá? O que eu coloquei aqui, ó? Tópicos do seu pensamento. Não existe melhor forma de organizar o seu pensamento do que colocá-lo e visualizá-lo em tópicos. Então eu coloquei aqui, ó. Anote para visualizar. O que eu quero dizer com isso? Suponhamos que você tenha um tema lá que fale sobre os problemas na saúde pública no Brasil. Os problemas no sistema de saúde pública no Brasil. Ponto. Ok, tudo bem? Aí você fala assim, pô, saúde pública tem muito problema. Ok? Ok. O que eu recomendo a você? Você vai pegar a sua folha de rascunho no momento da sua prova. Gente, isso daqui é Enem, vestibular, concurso público. Isso aqui é uma técnica que serve para tudo, para a vida. Tudo bem? E você vai fazer o quê? Você vai colocar lá na sua folha de rascunho, hein, gente? De um lado, quais são os problemas dentro daquele tema? Então, por exemplo, os problemas na saúde pública, no sistema de saúde pública do Brasil. Aí você vai colocar lá, por exemplo, faltam médicos, faltam leitos, falta uma assistência especializada, falta investimento em universidades de medicina, faltam equipamentos, faltam médicos. Você coloca lá tudo que você lembra a respeito daquele tema. Tudo que você leu, tudo que você viu na TV, tudo que você viu a respeito daquele tema, coloca lá em tópicos quais são os problemas dentro daquele tema. O que você faz? Passa um traço e ao lado, principalmente se sua prova for a prova do Enem, você vai colocar quais são as possíveis soluções para este tema. Por quê, gente? Porque assim você visualiza o que realmente você sabe a respeito daquilo e o que você realmente pode abordar. Porque vão ter tópicos que você sabe mais e tem tópicos que você sabe menos. Por exemplo, você colocou lá entre os tópicos a falta de médicos. Você pode citar o exemplo do programa, mas o exemplo, tá, gente? Você vai ter que propor uma outra solução. Isso é uma tentativa de solução do problema. Tá dando para perceber? Então, poxa, professora, sobre essa questão de faltar médicos, eu acho que eu consigo desenvolver um pouquinho mais. Então, vai falar sobre isso. Porque, olha só, você vai enumerar lá uns 5, 6 problemas. Não tem como na redação você falar sobre todos. Você vai escolher um, no máximo 2 ali para você realmente desenvolver ao longo do seu texto. E essa visualização que você tem, pega aqui, ó, lá na sua folha de rascunho, problemas de um lado, solução do outro. Isso daqui vai ajudar você a organizar melhor inicialmente o seu pensamento. Ponto. Por que eu digo inicialmente? Porque aí eu vou te dar uma outra dica, gente. Como que eu vou organizar? Tudo bem, eu vou falar sobre o problema 1 e eu vou falar sobre o problema 3. Tudo bem, você escolheu sobre o que você vai argumentar na sua redação. Mas aí tudo bem, já organizei o pensamento, isso aqui é resultado, vai dar uma boa redação por causa disso? Não, você tem que continuar organizando a sua redação para que seu texto tenha coesão e coerência, ok? Então, é muito importante, eu sempre recomendo isso, e os alunos que colocaram isso em prática falam que realmente funciona e ajudou muito na nota. O quê? Você tem lá 30 linhas para escrever a sua redação. Não significa que necessariamente você precise usar as 30, não tem problema. No mínimo 7, no máximo 30, 35, dependendo da sua prova. O que eu costumo fazer para organizar melhor o meu pensamento e evitar aquilo que nós chamamos de fuga do tema? O que, professor? O que eu faço, rainha mago? Olha lá. Eu faço aqui no meu primeiro parágrafo, antes de começar a escrever, qual que vai ser o tópico frasal deste parágrafo.
Professora, eu não sei o que é tópico frasal. Gente, eu já vou desenvolver bastante sobre o tópico frasal, mas rapidamente. O tópico frasal é a oração, é a ideia principal dentro do parágrafo, né? Na introdução, o tópico frasal é a tese, que é onde você apresenta o problema ao seu leitor. Tudo bem? O tópico frasal é onde você traz o assunto principal do seu texto, o problema do seu texto ao leitor. Então eu falo assim, que no meu primeiro parágrafo, o tópico frasal vai ser determinada oração ou frase. Tudo bem? A falta de médicos no sistema público de saúde. Então você vai desenvolver o porquê da falta de médicos no sistema público de saúde. Você vai trabalhar os argumentos em cima disso, ok? Aí o segundo parágrafo, eu vou explicar por quê. Por quê? Isso aqui é um porquê separado, hein, gente? Faltam médicos. Por que faltam médicos? Por exemplo, o seu segundo parágrafo começa uma argumentação você explicando ao leitor por que faltam médicos. O que aconteceu historicamente, ou de exemplos, que levou a essa deficiência no sistema público, tudo bem? Ah, professora, eu quero fazer um terceiro parágrafo que eu vou falar sobre também a falta de investimento nas universidades, porque uma coisa complementa a outra. Então você coloca falta de investimento nas universidades. E o quarto parágrafo é onde você vai propor a solução para este problema. Gente, observa, eu escrevi, antes de começar, é óbvio que isso não vai entrar na redação, mas antes de começar a escrever cada parágrafo da minha redação, eu estruturei ela na minha cabeça, e melhor do que só na minha cabeça, eu escrevi ali, ó, cada parágrafo sobre o que eu vou falar. Então, conforme eu vou escrevendo, eu vou argumentando, eu consigo ir lendo. Pô, peraí, eu tô dentro disso daqui que eu ia falar, porque o que acontece? Muitas vezes a gente começa a escrever e a gente acaba viajando. E aí dá aquele negócio que é fuga parcial do tema ou fuga total do tema. E quando você escreve o tópico frasal de porque cada parágrafo tem uma ideia principal, né? Quando você escreve o tópico frasal antes de começar a escrever o parágrafo, o que acontece? Você consegue visualizar se o que você está escrevendo tem a ver com aquilo ali. Ou seja, você se mantém dentro do tema, gente. Isso é muito importante, tudo bem? Então, o que é a primeira coisa? Organiza seu pensamento em tópicos. Quais são os problemas? Quais são as soluções que você pode dar para este problema? Ok? Ok. E aí, você organiza um tópico frasal por parágrafo para organizar o seu pensamento e organizar a estrutura do seu texto. Assim, o seu texto vai ter mais coesão, coerência, a tendência é que ele fique mais coeso e coerente, obviamente, né? Fique dentro do tema e aí você também não dispersa, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo um parágrafo longo que não pode, porque a chance de ter falta de coesão e coerência é muito grande. Então você acaba se mantendo mais focado naquilo que você realmente precisa trazer ao seu leitor. Legal essa dica, né, gente? Nossa senhora, isso daqui, ó, muda a vida de muito aluno. Espero que ajude você também. O tópico frasal, olha lá. É a ideia central ou nuclear, escrevi errado aqui, ó, o resumo, é o resumo, é aquela oração principal que traz o problema ao seu leitor, no caso, dentro da introdução, ok? Então, dentro da introdução, a gente tem o tópico frasal, que é a tese, que é onde você traz o problema ao leitor, é onde você traz ali o que você vai desenvolver ao longo do seu texto, ok? Normalmente, no início dos parágrafos é onde a gente encontra o tópico frasal, né? A pessoa normalmente começa o parágrafo já falando sobre o tópico frasal. E aí, para aplicar esse tópico frasal, para apresentar o tema ao leitor, tá? Existem alguns métodos que eu vou mostrar agora para você. Tá, professor, então eu sei que a ideia principal eu tenho que apresentar na minha introdução, por quê? Porque quando o seu leitor terminar a introdução, ele tem que ser capaz de falar assim, ó, então, a problemática desse texto é essa. Ele tem que saber sobre o que você vai falar ao longo do texto. E aí, como que você vai apresentar essa ideia central? Como que você vai apresentar essa ideia nuclear ao seu leitor? Existem alguns métodos que eu vou passar para vocês. Olha lá, tópicos para pensar. A seguir, aprenderemos algumas técnicas que vão te ajudar a decidir qual será a melhor técnica de introdução
para escolher mais adiante. Então aqui eu vou passar algumas ideias para vocês de como apresentar esse tópico frasal dentro da introdução e depois a gente vai ter uma aula que a gente vai juntar isso, né? Que eu vou mostrar técnicas de introdução a vocês. Quais técnicas de introdução vocês podem complementar ali para colocar o seu tópico frasal dentro. Tá dando para entender? Então aqui é como eu vou apresentar meu tópico frasal dentro da introdução. E depois eu vou mostrar para vocês as técnicas de introdução, que também são muito parecidas, porque elas se complementam, obviamente, né? Então eu mostro as técnicas de introdução para vocês, simplesmente para vocês escolherem, porque como vocês aprenderam a apresentar o tópico frasal, escolher a técnica de introdução vai ser o menor dos seus problemas. Tudo bem, gente? É aprender a técnica e aplicar. E aí tem várias opções e você vai olhar qual que você se dá melhor, qual que você se sente mais à vontade para usar, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. O ideal é que você pense, será que consigo fazer determinado tipo de introdução? Será que, qual que é aquela que eu me dou um pouco melhor? Tudo bem? Por exemplo, dá uma olhada aqui no primeiro tipo de introdução, na primeira forma que você pode trazer o tópico frasal para o seu leitor. Declaração inicial. O que é isso, professora? É uma afirmação ou negação que será seguida da explicação, fundamentação, exemplos, evidências. Então, você vai dar uma declaração inicial, eu vou mostrar o exemplo, e aí você vai usar essa declaração inicial, afirmando ou negando algo, que você vai pegar e vai desenvolver isso nos argumentos, né? Você vai deixar uma brecha para que você consiga desenvolver um argumento. Dá uma olhadinha. Um grave problema presente no Brasil é o baixo nível de cultura da população devido à falta de leitura de boa qualidade. Segundo o PISA, Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, que verifica a capacidade de leitura do jovem, dentre os 32 países envolvidos na pesquisa de 2001, o Brasil ficou na última colocação e esse panorama não se modificou de forma intensa até os dias de hoje. Então, o que a gente percebe aqui? Eu fiz uma declaração inicial. Quando eu leio essa introdução, gente, eu consigo perceber qual que é a minha tese, qual que é o problema que eu vou apresentar ao leitor? Então, olha só, qual que é o problema? Um grave problema presente no Brasil é o baixo nível de cultura da população devido à falta de leitura de qualidade. Ponto. Então, eu vou falar que qual que é a minha declaração inicial? Que existe um problema no Brasil, que existe um baixo nível de cultura devido à falta de leitura. Mas é de qualquer faixa etária que eu vou trabalhar ao longo do meu texto? Não. Aí eu vou usar uma técnica de introdução que vocês verão depois, que é o quê? Eu vou citar um dado de uma pesquisa. Segundo o PISA, eu vou falar que o Brasil, dentre os 32 países envolvidos, que foram envolvidos nessa pesquisa, ficou na última colocação. Eu vou dar um argumento que reforça aquilo ali. Então, o que eu vou desenvolver ao longo da minha redação? Eu vou ter que explicar para o meu leitor por que existe essa falta de leitura, devido à falta de leitura de qualidade no Brasil. Como que é o sistema educacional? E aí eu tenho uma brecha aqui para fazer os meus argumentos. Falar, porque no Brasil existe um método de leitura obrigatória, a leitura não é incentivada desde pequena. O argumento que você vai dar não tem problema. Aqui, você usou a técnica da declaração inicial. Você começou o texto já dando a tese, já dando a problemática ao seu leitor, usando o tópico frasal como declaração inicial. Deu para entender? Fácil? Tranquilo? Aí vai da sua escolha. Você também pode fazer o quê? Definição. Termos-chave são explícitos. Como assim, professora? Dá uma olhadinha. Ocasionando a morte de milhares de pessoas ao redor do mundo, principalmente de mulheres, o câncer é a multiplicação não coordenada das células que, sem método profilático, pode se alastrar para outras regiões do corpo humano. Observa, gente, observa só que esse texto, essa introdução, né, ela vai dar a definição da palavra-chave do texto. Muito provavelmente esse tema fala sobre o câncer de mama, o câncer e as mulheres, alguma coisa envolvida assim. Mas observa, eu não sei exatamente qual é a temática, mas eu faço ideia por quê? Porque eu defini, o que é o câncer, eu dei um foco para isso, eu dei um foco
para a definição da palavra câncer. Essa é a ideia principal, aqui dentro está a minha tese. Então, qual tipo de introdução, qual tipo de método que eu escolhi para apresentar a tese ao leitor? Definindo a palavra-chave. Definindo a palavra-chave, que nesse caso aqui é o quê? Câncer. Não é difícil, né, gente? Não é difícil. Vamos lá. Tem mais? Opa! Divisão. Como assim divisão, professora? Quando você apresenta a sua tese escolhendo a opção da divisão, você vai ser claro e objetivo, divide ou faz a discriminação de ideias. O que eu quero dizer com isso? Dá uma olhada no exemplo. A literatura brasileira nos primeiros anos de colonização é uma literatura de missionários dedicados à obra de catequese, de viajantes ou recém-chegados desejosos de dar notícias ou impressões sobre a terra e um homem do novo continente, de algumas incipientes vozes literárias. Essa literatura não se faz somente em língua portuguesa, mas também em idiomas estrangeiros. Obviamente, só nos interessa a que se incorporou as letras práticas. Das em língua estrangeira, daremos apenas uma breve observação. Olha só o que o autor fez aqui. Eu sei que em alguns momentos vocês podem estranhar um pouco a pontuação, mas é a pontuação usada pelo autor. Então eu só peguei da forma que ele colocou no livro, tudo bem? Então olha só, qual é o tipo, como que ele apresentou aqui a tese, gente? Como que ele apresentou a tese, a problemática ao leitor? O que ele vai falar? Ele quer falar da literatura brasileira. E aí ele faz a divisão. Que divisão? Ele explica algo sobre a literatura brasileira, e aí ele faz um comparativo, uma divisão com a literatura dos idiomas estrangeiros. Mas ele diz o seguinte, essa literatura da língua estrangeira não é o foco. O foco é o quê? Ele fala, nós daremos apenas uma breve informação, porque o foco é falar sobre a literatura brasileira, como ela se formou, com os viajantes, a colonização e tudo mais. Tá dando para entender o que é essa divisão? Ele mostra um ponto que ele quer, ele dá um outro ponto, que no caso é a língua estrangeira, mas ele fala o seguinte, ó, esse segundo ponto, essa divisão que eu fiz aqui, não é tão importante, porque o nosso foco é a primeira. Deu pra sacar? Muita gente não gosta dessa, eu gosto bastante dessa, porque dá pra você fazer essa análise comparativa e tudo mais, e dar foco apenas para uma, que é a sua tese, que é o seu tópico frasal, sua ideia principal. Certo? Beleza? Então tá bom, vamos dar uma olhada aqui, ó. Alusão histórica ou evento recente. Essa aqui muita gente gosta, essa aqui muita gente usa, né? Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Em primeiro lugar, é importante considerar que, embora ocorrida inicialmente no século XVIII na Inglaterra, a Revolução Industrial aumentou ao longo do tempo o custo de vida no meio urbano, local em que residem grande parte das famílias. Isso é afirmado pelo conceito de mais-valia, que é um sistema, no qual grande parte do lucro produzido pelo empregado fica nas mãos do empresário. Nesse aspecto de mudanças, o individualismo nas famílias, ocorrido pela busca de capitais, tende a diminuir o tempo de lazer, aumentando o estresse de muitos. Olha só, essa aqui é uma técnica que o pessoal gosta muito de usar, porque ela é fácil, né? E é sempre porque é fácil, porque é sempre mais fácil a gente lembrar de algum evento histórico, alguma coisa, para colocar, para fazer essa vertente entre passado e presente e sobre a problemática que você quer apresentar. Neste caso, né? Eu estou falando sobre a questão do individualismo nas famílias, ocorrido pela busca de capitais, tende a diminuir o tempo de lazer, aumentando o estresse de muitos. Isso daqui é a minha tese. Eu vou desenvolver ao longo do meu texto algo que fique dentro, por exemplo, falando por que as famílias hoje, por que aumentou o nível de individualismo e tudo mais. Só que aí, para apresentar esse individualismo atual, eu fiz uma exemplificação de quando isso começou. Mas isso começou lá na Revolução Industrial, com um método que é onde o empresário fica com a maior parte do que o empregado produz e tal. Então o que eu fiz? Eu fiz uma alusão histórica, para explicar um problema atual. Problema este que eu desenvolverei com argumentos ao longo da minha redação. Difícil, gente? Claro que não, né? Muito tranquilo, isso aqui é uma técnica bastante usada. Contraste. Como assim, professora? Eu vou apresentar minha tese com elementos de oposição. Vamos dar uma olhada no exemplo.
De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. De outro, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas, aparelhos de videocassete. Este é o paradoxo que vive hoje a educação no Brasil. Olha lá, eu tenho aqui uma tese que eu vou falar sobre a educação no Brasil, o sistema de educação no Brasil. Provavelmente o tema trabalha dentro disso, ok? O que eu fiz? Como eu ponho aqui? Eu coloco elementos de oposição. Como assim, ó? De um lado, professores mal pagos e desestimulados. De outro, gastos excessivos com outras coisas. E tudo, claro, ligado à educação. Eu estou falando dos professores com o lado negativo, da má valorização dos professores, e aqui eu estou falando do outro lado, o governo e os gastos que ele tem com coisas que não precisaria, ao invés de investir primeiro ali. Tudo bem? Então, o foco, a tese, é sobre a educação no Brasil, o sistema de educação no Brasil. O que eu fiz para apresentar esta tese? Eu usei uma técnica de fazer, oposição entre duas pontas, dentro ali da mesma introdução. Tudo bem? Então eu trago um assunto negativo e um assunto positivo dentro desta temática. Certo, gente? Interrogativas, aqui o pessoal ama, o pessoal adora, e todo mundo fala assim, professora, mas eu posso fazer uma pergunta na introdução? Gente, você pode fazer uma pergunta na introdução desde que ela seja respondida ao longo do seu texto. Se ela não for respondida, aí sim fica errado, tudo bem? Então a interrogativa é quando você faz um questionamento e tem que responder a sua indagação. Porque o seu leitor ele não tem que refletir sobre nada. Todas as respostas que ele quer, ele tem que achar dentro do seu texto, ok? Perguntou, responde. Não deixe ele ficar fazendo análise reflexiva sobre nada. Olha lá. Em que consistiria o domínio do português padrão? Do ponto de vista da escola, trata-se em especial, embora não só, da aquisição de determinado grau de domínio da escrita e da leitura. É evidentemente difícil fixar os limites mínimos satisfatórios que os alunos deveriam poder atingir. Olha só, eu estou falando aqui sobre o domínio da norma culta, nas escolas, continuo falando aqui sobre o tema de educação, e aí eu fiz uma pergunta. Em que consistiria o domínio do português padrão? Na sequência, eu já respondi. No ponto de vista de quem? Da escola, trata-se de tal coisa. Tudo bem? Professora, obrigatoriamente, quando eu faço uma pergunta ali, que eu vou apresentar minha tese, eu faço uma pergunta ali na introdução, a resposta tem que vir na sequência? Não. Muita gente termina a introdução fazendo uma pergunta e começa o parágrafo 2 ou o argumento respondendo a esta pergunta. Isso pode também. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que essa dúvida surgiu aí na sua cabeça. Certo? Então, aqui fica um panorama que você pode fazer uma pergunta, mas nunca esqueça, a resposta tem que ser evidente. Se você vai dar na sequência a resposta, ótimo. Se você vai dar no começo do próximo parágrafo, ótimo. Mas tem que ficar claro para o seu leitor que é a resposta da pergunta, do questionamento feito ali dentro da tese. Tudo bem? Resumindo, não apresente apenas o tópico frasal. É óbvio, eu acabei de mostrar para você, a introdução ela não é só o tópico frasal, ela é o tópico frasal mais uma dessas técnicas que eu ensinei aqui. Ele tem que ser desenvolvido sempre. O tópico frasal é a ideia principal e é ele que vai te dar a vertente para você desenvolver os seus argumentos. É aquela problemática apresentada no tópico frasal dentro da tese que você vai desenvolver ao longo do seu texto. Explore, comente, explique, exemplifique. Só tome cuidado para que o seu parágrafo não vire uma exemplificação. Tudo bem? O exemplo ele tem que ser rápido só para dar um panorama ao seu leitor, ok? Nada de ficar desenvolvendo 8 linhas de exemplificação, porque aí não é um parágrafo de argumento, é um parágrafo de exemplificação. E isso não acrescenta no seu texto. Pela lógica, você pode partir para outra ideia central sem desenvolver a anterior. O que eu quero dizer com isso? Você vai apresentar a introdução ao seu leitor, dentro dessa introdução tem a tese, mas você deve desenvolver essa tese dentro dos argumentos.
Isso não pode ficar sem argumentação. O que o leitor busca, o que vai elevar a sua nota dentro da sua redação em qualquer prova é o bom desenvolvimento, principalmente da argumentação. Usar exemplos, comentar, tudo isso em terceira pessoa. Beleza, gente? Tranquilo? Espero que essa aula tenha dado uma luz na sua cabecinha. Um beijo, até o nosso próximo encontro e tchau! Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E vamos aqui para a nossa... eu não acredito, eu tô emocionada que finalmente vou entender a crase. Vamos lá! Vamos conversar, bater um papo aqui sobre o uso da crase. A crase, gente, a gente não usa só, obviamente, para responder questões na prova, que vira e mexe, cai uma questão sobre crase, mas nós usamos também para escrever corretamente, certo? Toda vez que a gente falha no uso da crase, por exemplo, a gente também falha na regência. Então, presta atenção, se você está na redação, você falha, não coloca a crase onde deveria, por exemplo, significa que você tem um desconto por não utilizar a crase corretamente, tem um desconto também ali porque não utilizou, não fez a concordância regencial corretamente. Ou seja, 2 descontos por causa de um único erro. Tudo bem? Então fiquemos atentos. Qual que é a parte boa? Não é difícil. O uso da crase não é difícil. São técnicas que a gente aprende e aplica. Tudo bem? Vamos lá, vamos entender o que é a crase. Crase é a fusão de duas vogais idênticas, representa-se graficamente pelo acento grave. O que é isso? Duas vogais idênticas, acento grave. Vamos lá. Eu tenho o A mais o A, já vou explicar, que é igual o A com acento grave, que é esse ali que nós conhecemos, popularmente conhecido como crase. Então, aqui eu tenho o primeiro A, que é a preposição. Preposição. Tudo bem? E eu tenho o segundo A aqui, que é o A do artigo. Se a palavra da frente pede um artigo. O que acontece? Por que nós temos isso em língua portuguesa? Por que a gente não fala logo os dois As? Porque em língua portuguesa aqui, Brasil, nós não temos o que, por exemplo, tem no português de Portugal, que é a reverberação, que é o prolongamento do som. Ou seja, aqui no Brasil a gente não fala assim, ó, vou a tal lugar, vou a Bahia, irei a Bahia. Não, nós falamos irei a Bahia. Então, quando a gente coloca esse acento, representa que aqui tem dois As. Porque o irei, quem vai a, quem irá a algum lugar. Irá aonde? A Bahia. Então, eu tenho o A do verbo, irei a tal lugar, e eu tenho o A, que é o artigo de Bahia. Tá dando pra sacar por que eu tenho dois As? Quem irá? Irei a algum lugar. Irei aonde? A Bahia. Tudo bem? Como em língua portuguesa eu não posso falar esses dois As, eu corto eles e coloco um só com acento. Por isso que nós temos a crase. Olha só o exemplo. Ele era muito dedicado à filha. Vamos ver se este A tem crase ou não. Quem é dedicado? É dedicado a alguma coisa. Ele era dedicado ao quê? A filha. Então eu tenho dedicado a alguma coisa e dedicado a filha. Eu tenho a preposição do verbo e eu tenho o artigo do substantivo. Logo, este A ali fica com acento grave. Tá dando para entender a lógica? Por que a palavra, por que eu vou ter a crase ou não? Tranquilo, gente? Beleza? Então tá bom. Olha lá. Exemplo 2. Já visitei a região. Já visitei a região. Certo? Apenas artigo. Se eu tenho apenas artigo, eu não vou ter a crase. Porque quem visita, visita algo, visita algum lugar, ó. Quem visita, visita algo, visita algum lugar ou visita alguém. Né? O verbo visitar, ele é transitivo direto, ele não pede verbo transitivo direto, ele não pede preposição depois dele. Quem visita, visita a algo, não. O verbo, ele não pede esse a depois dele, logo, então quem visita, visita algo, visita o quê? A região. Então esse a, ele é somente de região, logo não tem crase.
Tudo bem? Deu para sacar mais ou menos? Exemplo 3. Ela se referiu a você. Quem se refere a algo. E aqui eu tenho um pronome. Pronome não pede artigo antes, porque o artigo ele só vai na frente do substantivo. Logo, aqui eu só tenho uma preposição. Se eu só tenho a preposição, eu não tenho o a do artigo, não pode ter crase. Porque para ter a crase, obrigatoriamente, o verbo tem preposição e a palavra da frente tem o artigo. Deu para entender, gente? Fiquemos atentos. Olha lá, ela se referiu à região. Quem se refere a algo. Se referiu ao quê? A região. Então aqui eu tenho o a de preposição e aqui eu tenho o a do artigo de região. Logo, este a fica com acento grave. Deu para sacar? Fiquemos atentos. Não é difícil, não é difícil. Ainda mais porque eu vou passar para vocês algumas regrinhas que vocês não precisarão fazer este processo de ver se tem ou não. Você vai bater o olho e vai saber se tem crase ou não. Tudo bem? Olha lá. Existem três técnicas que são usadas para que você aplique na hora da sua prova para saber se tem crase ou não. Tudo bem? Para saber se tem crase ou não. A primeira técnica que é bastante usada é essa daqui, ó. Substituir a palavra feminina por uma masculina correspondente. Se na frente da masculina, gente, aparecer o ao ou aos diante delas, né? É porque ocorre crase. Muita gente vê isso daqui e fala assim, professora, não entendi nada. Vamos dar uma olhada. Vamos lá, vamos fazer juntos para que nós entendamos essa primeira regrinha. Dirijam-se à cidade. Então você está lá na sua prova e você quer saber se aqui ó, tem crase ou não, ou você está lá fazendo a sua redação e você quer saber se ali tem crase ou não. Beleza? Tranquilo, professora. Como que eu vou saber? Você pode aplicar esta primeira regra. Você vai substituir a palavra cidade por uma masculina, correspondente ou próximo, qualquer coisa. Então eu vou colocar aqui no lugar de cidade, eu vou colocar município. Tudo bem? Município é o município, certo? É uma palavra masculina. O município de Rio Grande da Serra. Sei lá, tudo bem? O município. Quem se dirige a algo. Neste caso, se dirigiu para o município, certo? Então, aqui eu tenho o a da preposição do verbo dirigir e aqui eu tenho o do substantivo município. Quem se dirige a algo. Se dirige aonde? A cidade. Automaticamente, fizemos dois testes. O primeiro é que na frente da masculina ficou o ao. E o segundo é que eu consigo realmente confirmar que o verbo pede a preposição e o substantivo pede o artigo. Beleza, gente? Então, na frente da masculina ficou ao, que é o masculino de a com crase, tem crase. Agradecemos a moça. Agradecemos a moça. Agradecemos o rapaz. Tudo bem? Tem um artigo aqui na frente do o. A moça e o rapaz. Quem agradece? Agradece a algo, a alguma coisa ou a alguém. Certo? Agradecemos ao rapaz. Porque esse daqui pede o artigo, esse daqui, o verbo pede a preposição e o pede, o artigo pede o substantivo o ali. Tudo bem? Então, quem agradece, agradece a algo, a alguma coisa ou a alguém. Tem a do preposição e o artigo do a moça. Automaticamente, por dois motivos, né? O ao na frente da masculina correspondente e se eu quiser tirar o teste, eu também posso fazer dessa forma. Ver se aqui tem preposição e se aqui tem artigo. Tudo bem? Então, tem duas formas aqui de você fazer. Primeira, confirmando aqui pelo ao na frente da masculina. O que mais, professora? Só tem essa? Não, olha só a segunda técnica. Substituir o a por para ou para a. Se aparecer para a, tem crase. Professora, não entendi nada. Vamos lá. Se aparecer para a, tem crase. Mas e se só aparecer para na frente da palavra, né, professora? Não tem crase. Não tem. Tudo bem? O que eu quero dizer? Vamos para os exemplos.
Contarei uma história a você. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse a, que eu quero saber se tem crase ou não, e vou substituir ele por para. Contarei uma história para você, certo, gente? Ou alguém fala, contarei uma história para a você. Não, né? Então, quando não tem para a, é porque não tem crase. Então, aqui este a fica sem o acento grave. Fui à Holanda. Fui à Holanda. Se eu substituir esse a por para, eu vou falar o quê? Fui para a Holanda. Ficou para a, gente? Ficou. Então, automaticamente, este daqui tem o acento grave. Fácil ou não, gente? Para a, que é a preposição, tudo bem? Temos aqui, ó, a formação. Toda vez que fica para a, eu tenho crase. Se ficar apenas para, é porque não tem crase. Então, você substitui esse a que você quer saber por para ou para a e aplica a regra. Fácil. Muito fácil, né? E a terceira, qual que é, professora? Substituir o verbo ir pelo verbo voltar. Se aparecer a expressão voltar da, é porque ocorre crase. Como assim, professora? Se aparecer voltar da, é porque tem crase. Mas se aparecer voltar de, não tem. Como assim? Vamos por um exemplo. O exemplo é a melhor coisa para a gente entender. Irei a Curitiba. Eu quero saber, professora, se esse a tem crase. O que você vai fazer? Você vai substituir esse verbo ir por voltar. Ó, irei a Curitiba, voltarei, voltar, de Curitiba. Ou alguém fala voltar da Curitiba? Não, né? Se ficou voltar de, não tem crase. Agora vamos aqui embaixo, ó, o exemplo clássico. Iremos à Bahia. Voltaremos de onde, gente? Da Bahia. Ficou voltar da, gente? Se ficou voltar da, aqui tem crase. Aqui, como ficou voltar de, não vai ter o acento grave, a nossa crase ali. Não é fácil? Essas são as 3 regras básicas, mais rápidas, que você pode aplicar ali na hora do desespero para saber se tem ou não a crase. Beleza? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar para você explicitamente, quando você nem precisa aplicar aquelas regras. Tudo bem? Você só bate o olho e você vai saber se tem ou não crase, ok? Quando sempre ocorre crase, agora eu vou passar para vocês as regras que você não precisa parar para pensar, você não precisa refletir, bate o olho e você sabe que vai ter crase, beleza? Na indicação de número de horas. Sempre que eu tenho aquele horário ali exatinho, bonitinho, eu vou ter crase. Então, olha só, ele marcou com a gente às 9 horas. Quando eu tenho essa indicação de horas aqui exatas, tem crase obrigatoriamente em qualquer situação, gente. Ponto, acabou. Não tem muito o que pensar. Tudo bem? Ah, a festa começa às 22. Tudo bem? Às 22. Gente, a abreviatura aqui desse H de horas é sempre H. Não existe HS, tá? Já coloco mais uma dica aí pra vocês. Então, é sempre um único H, independente da hora, tá bom? Na expressão a moda de, mesmo que a palavra moda venha oculta. Então, toda vez que eu tiver a expressão a moda de, mesmo que ela esteja oculta, eu vou ter a crase. Como assim? Bife à milanesa. Quando eu como um bife à milanesa, eu estou comendo um bife à moda milanesa. Tudo bem? A moda de milanesa. Então, tem a crase. Mesmo com a palavra moda oculta. Estilo a Rui Barbosa. Estilo a Rui Barbosa. Aqui eu tenho a palavra moda subentendida. Aí você fala assim, professora, mas Rui Barbosa não é masculino? Porém, este A com acento, ele faz referência à moda e não ao Rui. Tudo bem? Mesmo com a palavra subentendida. Então, eu permaneço com a crase. Tranquilo, gente? Nas expressões adverbiais femininas, exceto a de instrumento, já vou explicar para vocês, exceto a de instrumento. Irei à noite. Expressão adverbial é aquilo que indica modo, tempo, tudo bem? Então, irei à noite. Toda expressão adverbial feminina tem crase, tudo bem?
À tarde, mesma coisa. Estou à vontade, não é o modo que eu estou? Não é o modo que eu estou? Logo, essas expressões adverbiais femininas sempre possuem crase. Então eu coloquei aqui, ó, tem que à tarde, à vista, à direita, à toa, às claras, às escondidas, às ocultas, às vezes, às pressas e por aí vai, tudo bem? Deixa eu só explicar aqui o que é essa de instrumento. Matou a facadas. Qual foi o instrumento usado para matar? Faca. Isso é uma expressão adverbial feminina, porém, como é de instrumento, eu não posso ter crase. Aqui eu não tenho crase por dois motivos. A gente já vai ver o segundo motivo. O primeiro é porque é de instrumento. É uma expressão adverbial de instrumento. O segundo é porque o a está no singular e facadas está no plural. Eu não posso, eu sempre tenho que ter a concordância. Singular com singular, plural com plural para que tenha crase. Beleza, gente? Tudo bem? Então, menos nessas expressões adverbiais que possuem instrumento. Nas locuções conjuntivas e prepositivas, nós estudamos essas conjunções em aulas de conjunção e preposição, tudo bem? Olha lá, à espera de um milagre. À espera de é uma locução, tudo bem? É uma locução. À medida que estudo, mais conteúdo aprendo. À medida que locução conjuntiva, tudo bem? Automaticamente vai ter também a crase. Locuções conjuntivas e prepositivas mantém a crase, tudo bem? São expressões que vocês não precisam nem parar para pensar, ó. À medida que, à proporção que, à custa de, à procura, vírgula aqui, à procura de, à vista de e por aí vai, certo? Agora, professora, seja muito prática com a gente. Quando nunca ocorre crase, sabe quando cai aquele exercício que a gente tem que saber se preenchendo as lacunas possui ou não crase? Quando você bater o olho nisso daqui, você já vai saber se tem ou não. Vamos olhar. Antes de palavras masculinas, né? Regra básica do uso da crase. Nós utilizamos a crase diante de palavras femininas, ok? Com uma única exceção que eu vou mostrar para vocês. Gosto muito de andar a pé. Pé, se vocês olharem, é uma palavra masculina, o pé. Logo, eu quero saber se esse A tem crase. Quando eu olho a palavra da frente, eu vejo que ela é masculina. Já nem preciso parar para pensar mais, eu já sei que não tem crase. Gosto muito de andar a cavalo. A cavalo. Cavalo é uma palavra masculina, o cavalo, certo, gente? Logo, gosto muito de andar a cavalo, vai ter crase. Tudo bem, fácil, tranquilo. 2, antes de verbo. Antes de verbo, eu não utilizo a crase. Pus-me a reclamar, olha o verbo aqui, ó, de forma infinitiva. Pus-me a reclamar da situação. Professora, quero saber se este A tem crase. Caiu lá na minha prova. Quando eu olho, o que a gente tem que olhar? Tem que olhar a primeira palavra da frente. Eu olho, ela é feminina? Não é feminina, ela é um verbo. Se ela é um verbo, já sei que não vai ter crase. Nem preciso mais perder meu tempo de novo, tudo bem? Antes de pronomes, coloquei um asterisco aqui e já vou explicar por quê. Vieram a mim pedindo dinheiro. Professora, quero saber se este A aqui, ó, possui crase. O que você tem que olhar? Primeira coisa, a palavra que vem na sequência. Mim, pronome. Não vai ter crase. Tudo bem? Não contei a vocês a novidade. Quero saber se esse A tem crase. Olha a palavra da frente, certo, gente? Pronome. Pronome pessoal. Não vai ter crase. Tudo bem? O bilhete pertencia a alguém da casa ao lado. Quero saber se esse A tem crase. Olha a palavra da frente. Alguém. Pronome indefinido. Já sei que este A não vai ter crase. Tudo bem? Sempre olha primeiro a palavra da frente, antes de ir colocando a crase, certo? Vou já explicar agora aqui essa questão do asterisco. Eu acho que eu vou retomar ela lá na frente na questão da crase facultativa, mas eu já vou explicar. Antes de pronomes. Possessivos femininos. Eu só vou dar essa informação agora, tá? Possessivos femininos e de senhora, senhorita
e dona, eu vou retomar isso lá na frente, tá, gente? Só para colocar essa informação, porque eu coloquei o asterisco. Diante de pronomes, eu não utilizo crase. Ponto. Porém, a crase é facultativa na frente de pronomes possessivos femininos e de senhora, senhorita e dona, que são pronomes de tratamento. Então, por exemplo, quem são pronomes possessivos femininos? Sua, tua, nossa. Na frente desses pronomes, antes desses pronomes possessivos femininos, o uso da crase ele é facultativo. Tudo bem? E na frente de senhora, senhorita e dona também. Ponto. Eu vou retomar isso lá na frente. E de qualquer outro tipo de pronome, professora? Nunca. Nunca utilize a crase, mesmo que seja um pronome feminino, tá? Por exemplo, esta é um pronome demonstrativo, logo nunca vai ter crase na frente dele. Somente é facultativo o uso da crase na frente de possessivos femininos, senhora, senhorita e dona, tá? Cidades sem especificadores. Eu vejo muitos alunos discutindo, professora, você colocou lá o negócio de Curitiba e tal. Eu ouvi do meu professor que quando é cidade de não sei o que nunca vai ter crase. Não, gente, a regra é o seguinte, cidade sem especificadores não vai ter crase, tudo bem? Olha só, o navio retornou a Florianópolis. Eu não especifiquei nada sobre Florianópolis, eu não dei nenhuma característica de Florianópolis, logo não vai ter crase, tá? Mas eu posso jogar naquela outra regra? Retornou de Florianópolis? Pode também, pode também. Olha aqui, o navio retornou a bela Florianópolis. Agora não é qualquer uma, é a bela, eu dei uma característica, eu especifiquei essa Florianópolis. Então ele retornou da bela Florianópolis. Observem que as regras sempre se encontram, tudo bem? Irá voltar da bela, certo? Irei à bela, voltarei da bela Florianópolis. Tranquilo? Fácil? Tranquilíssimo? Em expressões formadas por palavras repetidas. Sempre que eu tiver uma palavras repetidas e o A no meio, nunca vou ter crase. Frente a frente, cara a cara, dia a dia, lado a lado, face a face, nunca vai ter crase, tudo bem? Palavras repetidas a gente não utiliza. Quando o A vem antes de uma palavra no plural e este A está no singular. Olha só, refiro-me a falhas absurdas. Quando eu olho a palavra da frente, eu quero saber se tem crase. Só que este A, esse falhas, está no plural e o meu A está no singular, logo não vai ter crase. Refiro-me às falhas que ele cometeu. Agora sim pode ter crase. Por quê? Porque o as está no plural e a palavra da frente também está no plural. Sempre singular com singular, plural com plural para que tenha crase. Beleza, gente? Quando o a se refere à palavra, a palavra hora não determinada. Lembra lá que eu falei que eu tenho uma hora exata, eu vou ter crase? Então, olha só. Chegarei a Santos daqui a 1 hora. Chegarei a Santos daqui a 1 hora. Chegarei a Santos às 13. Horário exato. Horário exato. Tudo bem, gente? Tranquilo? Fácil? Muito fácil? Ou fácil até demais até aqui? Professora? Eu tô um pouquinho emocionada aqui do outro lado, enquanto eu tô assistindo a aula, porque eu finalmente entendi um negócio que é muito simples. Então tá bom? Um beijo nesse seu coração. Até a nossa próxima aula. Não acabou ainda não, hein? Tchau!